do primeiro exercício, que era o cálculo da vida em horas do freio, eu não tinha feito ele porque precisava entrar no capítulo de embreagens para apresentar lá o conteúdo de vida de um freio, tá? Então, eu vou fazer agora, então, aquele item E da lista de exercício, do exercício 1, né, que vocês têm, tá? E aí, então, eu vou resolver aquele problema, tá? Mas eu vou já pegar todos os dados prontos que nós já tínhamos calculado anteriormente e vou colocar dentro do problema, tá? Então, é como se partíssemos de um problema novo, com dados já existentes para poder calcular a vida, né, de um freio, tá? Então, o projeto era esse aí, ó, certo? Deixa eu passar para vocês aí. Tá lento a internet? Tá demorando para aparecer aí? A minha, pelo menos, está bem lenta aqui também, então. Então, o exercício, pessoal, é esse aqui, ó. É o exercício 1. Nós tínhamos, então, um freio de sapatas simples externa, tá? E esse freio, então, apresentava essas características aqui, ó. Possuía um diâmetro do tambor de 350, né? Possuía um atrito de 0,3, estava transmitindo um torque de 230 Nm a 500 RPM, e agora adicionei outras etapas do problema. Ele tem uma largura da sapata de 70 milímetros, ou seja, nesse plano que nós estamos aqui do slide, né, no plano aqui da tela, tá? A profundidade, então, desta sapata, do plano do slide, é de 70 milímetros, 7 centímetros, tá? 7 centímetros, tá? E, uh, a espessura da lona, essa dimensão aqui é de 6 milímetros, tá? Ela pode se desgastar por, deixa eu ver se eu coloquei aqui, ela pode se desgastar por 5 milímetros, a lona pode se desgastar por 5 milímetros, tá? E o ângulo de abraçamento que nós já calculamos é 50,7 graus. O tambor é de aço e a lona é de uma malha de asbesto, né? Malha de asbesto, tá? Resina mais asbesto, tá? O asbesto, lembrando que hoje ele é proibido, tá? Então, esse asbesto, esse resina de asbesto tem um coeficiente de atrito de 0,3, tá? Então, assim, o que se pede é calcular qual é a vida do freio, né? A vida do freio é o quanto que eu fico acionando o freio para frenar essa carga de 230 Nm a 500 RPM. Então, quanto tempo, por exemplo, no veículo, quando eu piso o pé no freio, estou contando o tempo, 1 minuto, 2 minutos, quanto tempo que eu posso ficar com o pé no freio, digamos assim, fazendo uma relação, analogia com o veículo, né? Que vai desgastar a lona de freio em 5 milímetros, tá? Vai sobrar somente uma pequena partezinha da lona de freio de 1 milímetro de espessura. Quando é que eu vou chegar nesse 1 milímetro de espessura da lona de freio? Tá? Quantas horas que eu posso estar aplicando a força no freio que vai provocar o desgaste até chegar a 1 milímetro de espessura da lona de freio. Tá? Então, essa é a condição, né? E para fazer isso, então, né, o que a gente vai fazer é calcular, então, a vida do freio. Essa vida do freio é calculada por essa expressão aqui, que é uma expressão empírica, tá? Isso foi determinado a partir de testes, não tem relação científica, né, muito grande, tá? Mas ela relaciona o volume desgastável, que eu posso retirar da minha lona de freio, né? Lembrando que aqui, olhando de frente, eu tenho a área, né? O que eu estou passando aqui é uma área, mas se eu multiplicar essa área pela profundidade da lona, eu tenho o volume, né? Volume desgastável. Então, o 735 é para transformar
quilowatts, que é a potência de frenagem que entra aqui em CV, possivelmente, né? Esses dois são juntos aqui. E QV é o desgaste específico. Depende do tipo de material que eu estou utilizando, então, na lona de freio. Tá? Então, a espessura da lona, ela corresponde, então, a essa dimensão aqui, em azul aqui, ó, é a dimensão E. E a espessura desgastável corresponde a essa dimensão aqui, ó. Um é 6 milímetros e o outro desgastável é 5 milímetros. Eu posso, dos 6 milímetros, eu posso desgastar 5 milímetros e vou ficar ainda com 1 milímetro de lona de freio, que geralmente é o momento que chega no rebite da lona, né? Geralmente a lona de freio é rebitada a sapata. Né? Então, esses ED aqui é a distância de nova até chegar no limite do rebite. Esse, então, quando chegou no desgaste que chegou nos rebites, né, tem que se trocar a lona de freio. Tá? Ok? E a largura da sapata aqui, tá? A largura da sapata W, ela corresponde a essa profundidade aqui, então, da lona de freio. Eu coloquei aqui um freio, só consegui achar uma figura na internet que tinha um freio de sapatas duplas externas, né? Mas no nosso caso é uma sapata simples. E corresponde, então, a essa dimensão aqui, ó, a largura da sapata. Tá? Então, para começar isso, né, nós vamos fazer, primeiramente, alguns cálculos. Com o torque e a rotação, nós vamos calcular, então, a potência que é transmitida, que é a potência de frenagem, né? Então, essa potência de frenagem, né, transmitida, mas assim, de frenagem, né, ela é calculada pelo seguinte, aqui, deixa eu corrigir aqui, né, eu coloquei aqui transmitida, né, a potência, na verdade, aqui, ó, é a potência de frenagem. A potência de frenagem, então, que pode ser calculada, né? Ela pode ser calculada por essa expressão aqui, ó. Potência em watts é o torque em newton vezes metro, vezes a velocidade angular em radianos por segundo. Temos que transformar RPM para radiano por segundo. Tá? Para transformar radiano por segundo, então, usamos essa expressão, 2π sobre 60, vezes a rotação n. Tá? A gente sabe que o N é 500 RPM, né? 2π vezes 60 sobre 500 dá W igual a 1000 sobre 60 vezes π radianos por segundo. Tá? Essa, então, é a velocidade angular que eu tenho. Tá? Posso até calcular aqui o valor dessa multiplicação e divisão. Estou deixando em evidência aqui. Tá? A potência em watts, então, é o 2.300 vezes 1000 sobre 60 vezes π, que dá aproximadamente, então, 230 mil sobre 60 vezes π. Posso cortar o zero e, fazendo a conta, então, dá uma potência de 12.042 watts de potência transmitida, de frenagem, né? Então, essa frenagem, 230 Nm a 500 RPM, vai me consumir uma potência de 12,42 watts, né, durante o funcionamento. Tá? Então, é um elemento importante para mim colocar na fórmula, então, para poder calcular a vida do freio. Primeiro item importante, então, é esse aí. Segundo item importante, calcular o volume desgastável, gente. Tá? O volume desgastável vai ser uma parcela, né, do meu freio, né? Lembro que eu tenho aqui, né, lembre que eu tenho aqui essa área que eu estou colocando aqui, ó. Opa. Né? Aqui vai existir uma área, que é essa área que fica para cima do freio, vai ter uma área aqui, ó. E toda essa área que eu estou colocando aqui, achurando, é uma área que vai se desgastar. Isso é área, nesse plano aqui. Se eu multiplicar essa área pela profundidade da lona, eu tenho o volume desgastável. Tá? Então, eu preciso calcular quanto material, quanto volume eu posso retirar desta lona de freio. Então, para isso, eu tenho que calcular essa área aqui nesse plano, né? Essa área aqui,
e multiplicar pelo W para saber o volume. Tá? Então, como é que nós vamos calcular esta área aqui? Tá? Em primeiro lugar, então, nós vamos fazer o seguinte, ó. Deixa eu ver se eu consigo apagar tudo aquilo lá agora. Tá? Nós vamos fazer o seguinte, para calcular esse volume desgastável, nós sabemos que isso aqui, ó, corresponde a um círculo onde eu aumentei aqui, ó, coloquei um raio. Ó, o nosso diâmetro do nosso tambor, é 175 milímetros. Mas eu sei que para frente eu posso desgastar essa quantidade aqui de material, ó, que são 5 milímetros da espessura da lona de freio. Tá? Então, eu vou criar um cilindro 175 milímetros, que é o diâmetro do tambor, mais 5 milímetros que podem ser desgastados da lona de freio. Então, isso dá um raio externo aqui desse cilindro de 180 milímetros, né? 180 milímetros. Tá? Então, com esse raio, nós podemos calcular, então, né, essa área total, em primeiro lugar, né? Para podermos chegar nessa área aqui, ó, que eu preciso no final, ó, eu preciso dessa área aqui, tá? Nós vamos ter que fazer o seguinte, ó, né? Primeiro, nós vamos calcular essa área desse círculo laranja, tá? Para calcular essa área do círculo laranja, nós sabemos que a expressão é essa aqui, ó. Π vezes o diâmetro externo sobre 4. O meu raio é 180 milímetros, né? Eu estou somando aqui, ó. Esse raio é 180 milímetros, tá? Se eu pegar, então, e colocar ali raio 180, 18 centímetros, o diâmetro é 36 centímetros. Com isso, essa área A1, que é a área laranja, fica com esse valor aqui, ó. 1017,87 centímetros quadrados. Toda a área laranja. Toda a área desse círculo laranja é essa aí, A1. Certo? Calculei ela então. Tá? O outro cálculo que eu vou fazer agora é calcular a área do tambor, que é o A2. Então, vou imaginar ali o tambor. Nós sabemos que o tambor tem um raio de 165 milímetros. Tá? Então, a área agora do círculo amarelo é calculada por A2, π de 2 ao quadrado sobre 4. O nosso raio é 165 milímetros, 17,5 centímetros, 35 centímetros de diâmetro. Então, usando os 35 centímetros, nós calculamos que a área amarela é 962,11 centímetros quadrados. Tá? Área amarela. O que nós vamos fazer agora? Vamos subtrair a área laranja da área amarela. E aí nós vamos determinar essa casquinha externa que ficou, né, que ficou entre a laranja e a amarela. Se eu fizer o A1 menos o A2, nós vamos determinar essa areazinha total que ficou aqui no meio. Certo? Então, esse é o próximo cálculo. Tá? Vamos calcular, então, a área que ficou aí, a casquinha externa que ficou da laranja. Tá? A área da casca externa que sobra da laranja é calculada, então, pelo seguinte. Eu estou chamando ela de A360, porque equivale a um círculo completo de 360 graus. É igual ao A1, área laranja, menos A2, área amarela. 1017 menos 962 me dá uma área 360 de 55,76 centímetros quadrados. Ou seja, toda essa área, essa casquinha laranja que está mostrada aqui agora, ela tem uma área total aqui, então, né, de 55,76 centímetros quadrados. E ela equivale, então, a um círculo completo de 360 graus. É a área total da casca externa. Tá? Agora, eu preciso o quê? Eu preciso saber
somente essa partezinha aqui, quanto que vale de área. Ó. Eu só preciso saber essa parte aqui. Ó. Eu preciso disso aqui agora. Quanto é que é essa área aqui? Ó, né? A gente sabe que a área total do círculo completo é 360 graus. Esse ângulo de abraçamento, ele vale 50,7 graus. Então, eu preciso fazer uma relação agora para encontrar essa areazinha azul aqui. Ó. Como é que eu faço isso? Tá? Vou partir, então, para o próximo cálculo. A areazinha, então, que é essa área aqui. Ó. Quanto vale esta área aqui? Essa área aí, então, ó, vai ser o quê? Vamos fazer uma regra. Essa área corresponde, então, à área da lona de freio. Tá? 50,7 graus é o ângulo de abraçamento. Tá? Então, a gente vai aplicar uma regra de 3 simples. Antes, para 360 graus, a área total do círculo laranja era 55,66 centímetros quadrados. Agora, para 50,7, essa área, vou chamar ela de área 55,66 graus. Então, a gente vai fazer uma regra de 3 simples, né? Ok? Vamos multiplicar isso para cima, isso vai lá para cima, vai dar que o A55 é 55 vezes 50,7 dividido por 360 graus. Esse valor, então, daquela área azulzinha que eu tenho aqui, lá na lona de freio, né, vale 7,85 centímetros quadrados. Somente aquela areazinha ali. Bom, agora eu preciso saber exatamente o volume desgastável. Eu tenho que pegar essa areazinha aqui desse plano e multiplicar pela profundidade da lona, né, que é a largura dela. Então, a gente entra, então, no cálculo do volume permissível ao desgaste. Tá? Então, se nós calcularmos, então, multiplicando o A, 55,76. Na verdade, é 50,76, né? Aqui é a 50,76, tá? Só para corrigir aqui o valor, inclusive aqui no outro, aqui, ó. O nome dele é a 50,76, tá? 50,76, tá? Então, calculando essa área 50,76, tá? Pegando essa área e multiplicando pela profundidade, que é 7 centímetros, nós chegamos que o volume permissível para o desgaste é de 54,97 centímetros cúbicos. Agora eu tenho o volume que eu posso retirar da lona de freio, centímetros cúbicos. Então, calculamos o volume desgastável VP. Tá? Agora, tá? Vamos calcular o desgaste específico. O nosso material, né, é resina, tambor de aço com resina com amianto, asbesto, né, com malha de asbesto, resina e malha de asbesto. Tá? Então vejam que se eu tiver no par de atrito, temos essa tabela aqui lá na apostila, no artigo de freios. Se eu tiver isso aqui como tambor, tambor é o maiúsculo aí, ó, tambor. Ferro fundido cinzento, aço fundido ou aço contra. Então, isso aqui é o tambor. Então, o nosso tambor é de aço. Contra, malha de asbesto, resina sintética e malha de asbesto. Tá? Aqui tem as informações do coeficiente de atrito, seco, lubrificado, a diferença de pressão máxima e a pressão em Pascal admissível. Tá? Mas o que me importa nessa tabela é saber de qual grupo o material está alocado. Então, esse material está alocado no grupo 1. E no grupo 1, para superfícies do grupo 1, a seco, né, a seco da tabela que segue, o desgaste específico varia entre QV 0,125 a 0,2. Então, a gente vai usar um valor dentro dessa faixa para o desgaste específico. Não temos nenhuma informação adicional do QV, né? Vamos
adotar um valor médio para esse QV, tá? Então, vamos adotar um QV de 0,15, tá? Para poder fazer o cálculo específico. Ele varia entre 0,125 e 0,2. Vamos usar mais ou menos aí um valor médio de 0,15. Se nós usarmos, então, esse valor de 0,15, tá? Nós vamos, então, calcular a vida em horas do freio. Ou seja, a vida é calculada por essa expressão, tá? Eu tenho agora o volume calculado, tenho o desgaste específico e tenho a potência. Esses valores, então, são esses aqui, ó. O volume desgastável corresponde a 54,97, a potência é 12.000 watts e o desgaste específico 0,15. 735 é uma constante que possivelmente transforma watt para CV, tá? E aí, então, nós vamos calcular que a vida em horas desse freio é de 22 horas de frenagem, tá? Então, quer dizer o quê? Que eu posso ficar 22 horas aplicando essa força F até chegar com o desgaste que pega na cabeça dos rebites, tá? O meu desgaste, então, chega na cabeça dos rebites, e aí, se eu continuar usando, vai desgastar os rebites e vai soltar a lona de freio, tá? Então, 22 horas, tá? Isso não corresponde a 20 horas de funcionamento da máquina, e sim a 22 horas de funcionamento do freio, tá? Se vocês observarem no carro de vocês, né, quantas horas vocês freiam por dia o carro? É claro que depende onde estão, né? Se for Joaçaba, é 100% do tempo freando, né? Mas num regime de operação normal, né, vocês freiam muito pouco, né? E com uma carga máxima também muito pouco. Então, às vezes, né, o tempo de frenagem na carga máxima é bem pequeno, né? Então, a gente trabalha essas 22 horas, às vezes duram anos de funcionamento da máquina, tá? Mas, enfim, é uma equação empírica, tá? Se vocês fizerem aqui a análise dimensional das variáveis da fórmula, não vão dar em horas aqui, tá? Vejam isso, né? É uma equação empírica, tá? Mas que fornece um resultado quando não temos outro melhor que esse, tá? Então, eu atualmente, o melhor que tem é esse. Por enquanto, ainda é o que eu uso. No momento que surgiu uma equação melhor que essa, a gente parte para a equação melhor que essa, tá? Mas no momento a gente precisa pelo menos de alguma informação para poder colocar no nosso manual qual que é o tempo de vida do freio, tá? Então, por enquanto, é essa que é a expressão que a gente tem. Se a gente chegar numa expressão mais complexa, podemos usar mais complexa, né? E chegar a um resultado talvez mais satisfatório ainda, tá? Então, esse é o momento, né, para fazer, então, esse cálculo aí. Ele principalmente está no livro do Shigley, tá? Desculpe, esse procedimento, né, do cálculo da vida do freio, a gente vai encontrar somente nesse livro aqui, ó, que é o livro da coleção Shaw, tá? Ok? O livro, o Hall, o Lovenko e o Laughlin, né, da coleção Shaw. Só nesse livro que a gente vai encontrar esse cálculo da vida de freios, tá?